Nós iniciamos na semana passada a exposição das doutrinas da graça. Isso por causa deste mês, que é o mês da Reforma Protestante, precisamente no dia 30 de outubro, mas aproveitamos a oportunidade para expor essas doutrinas que são tão importantes, tão relevantes para o cristianismo. E domingo nós falamos sobre a depravação total. Nós usamos como referência um filme chamado A Lista de Schindler, que conta a história, uma parte da história da Segunda Guerra Mundial, de como o Oskar Schindler foi responsável por salvar 1.200 judeus do campo de concentração de Auschwitz, de como ele foi importante na vida daqueles homens, mas à luz dessa realidade do Oskar e da vida do Hitler, nós mostramos que tanto Hitler quanto o Oskar Schindler, que fez essa excelente obra de salvar vidas, terem morrido em Auschwitz, ambos precisavam de Cristo, porque ambos eram pecadores, ambos eram ímpios, e se eles não tivessem confessado Cristo, de fato eles seriam condenados. Então falamos sobre depravação total, o que podemos também chamar de inabilidade total, que é essa incapacidade do ser humano, por ser quem ele é, morto em seus delitos e pecados, de buscar a Deus, de ir até Deus, somente sendo assim necessário que o próprio Deus venha até ele. Meus queridos, no último dia 7 de outubro, completou um ano de um dia fatídico na história, eu diria na história da humanidade. Vocês devem se lembrar que o grupo terrorista Hamas, naquele dia 7 de outubro, invadiu ali aquela fronteira ali de Gaza, de Israel, sendo responsável pela morte, não foi por coincidência, de 1.200 pessoas. Eu só me dei conta desse número agora, falou 1.200 pessoas que o Oskar Schindler salvou, e agora estamos falando de 1.200 pessoas que o Hamas matou, entre elas crianças, adultos, mulheres grávidas. Fizeram isso com uma impiedade incrível, demonstrando o que nós falamos na semana passada, de que o ser humano, ele é mau, ele é perverso. Tem uma imagem aí de um local que era uma festa que estava acontecendo, um festival de música, e neste local 260 pessoas foram mortas, foram sequestradas, mais de 200 pessoas foram sequestradas, inclusive tem a foto de uma mãe com a foto do seu filho, que este ano agora, no dia 7, estava reivindicando a soltura do seu filho. Ainda tem mais de 100 pessoas sequestradas desde aquela época, ou seja, mais de um ano nas mãos dessas pessoas impiedosas. E nós falamos sobre isso no domingo passado, nessa capacidade que nós temos de fazer o mal, de sermos tão perversos, porque essa é a nossa natureza. Nós não somos tão bons quanto nós pensamos. O ser humano não é uma pessoa boa que a sociedade o corrompe. A sociedade só é o que é porque o homem é quem é. Um homem mau, um homem pecador, um homem que não deseja Deus, um homem que está morto em seus delitos e pecados, um homem que segue seus desejos, onde está encurvado sobre si mesmo, ele é rei de si mesmo. Essa é a natureza do homem, pecadora. Essa é a natureza do homem espiritualmente falando, morto para Deus, conforme expomos a semana passada. E se você perdeu o sermão da semana passada, basta acessar o YouTube da nossa igreja, que está lá. E aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente falou. Aí eu pergunto, como pode um homem assim, mal por natureza, morto espiritualmente, buscar a Deus, ir até Deus? Ele não pode, ele é incapaz disso. Por isso que é necessário que este Deus venha até o homem. Como nós colocamos no domingo passado, a real visão de um homem no seu estado espiritual não é se debatendo em meio às águas, como que se tivesse forças para isso, mas é morto no mais profundo abismo, no mais profundo oceano, onde Deus, para salvá-lo, tem que mergulhar, tem que ir em busca desse homem que está ali perdido e morto. Por isso que a próxima doutrina da graça é chamada de eleição. Eleição incondicional. E hoje nós vamos falar sobre a eleição incondicional. E nós criamos um
tema geral que vai perpetuar todas as 5 mensagens, que é de mãos vazias. Então, essa série de mensagens tem por título de mãos vazias, expondo as doutrinas da graça, já que, de fato, o homem diante de Deus está de mãos vazias. Não há nada que ele possa trazer, levar para Deus, que faça com que Deus, então, o salve, o ache graça diante dele. Vamos ler Romanos capítulo 9, do verso 6 em diante. Romanos 9, está no slide o texto. Diz assim a palavra do Senhor: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem ocorre, mas de Deus, que tem misericórdia. Senhor Deus, obrigado por tuas misericórdias em nossas vidas. Ó Senhor, que nós possamos estar atentos, cativos. Tira de nós todo pensamento que divague, todo pensamento sobre o amanhã, mas nos coloca aqui e agora, Pai, de corpo e alma. Que possamos estar cativos à Tua palavra, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, mas que eu seja usado pelo Santo Espírito, ó Pai, para produzir frutos para a Tua glória a partir da Tua palavra. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Talvez a palavra correta seria eleição soberana, ao invés de eleição incondicional, porque eleição soberana reflete melhor essa ideia de que Deus escolheu os salvos de acordo unicamente com a sua soberania, com a sua vontade. Paulo, nos versos 6 a 8, ele deixa isso claro quando ele fala que as promessas de Deus não são mentirosas, nem são passageiras como o homem. E aqui ele vai expor uma ideia interessante, é de que alguns achavam que pelo fato de nascer no povo de Israel, o fato de se nascer de carne e osso no meio do povo, essa pessoa, de acordo com eles, logicamente seria então filho de Deus, por natureza, só pelo fato de nascer entre o povo. E Paulo vai dizer que não só aqui ele vai falar isso, como também na carta aos Gálatas. Então ele está dizendo, não é porque você nasceu no meio do povo de Deus que você é filho da promessa, não é bem assim. Ele vai dizer que há um Israel de Deus, que não necessariamente está totalmente envolvido em todo o povo que é chamado de Israel. E ele fala isso no verso 28 e 29, por exemplo, de Romanos capítulo 1, quando ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então há filhos de Abraão na carne que não são filhos de Deus, que não são filhos da promessa. Não é uma questão de raça, diz Paulo. Não é porque você é filho de pastor que você é crente. Não é porque você é filho de presbítero ou diácono que você é crente. Paulo vai dizer, isso é segundo a promessa. Ou seja, nem todo judeu é crente. Isso é importante que a gente entenda. Embora a gente tenha um carinho extremamente importante pelo povo de Israel, somos solidários, né? Oremos por aquele povo que
É a misericórdia de Deus sobre ele, cercado por inimigos por todos os lados, e está resistindo, né? E resiste até hoje. Mas aquele povo não é o povo de Deus, a não ser que eles confessem Cristo como seu Salvador. Abrindo um parênteses aqui para deixar isso bem claro, tá? Aquele povo não é hoje a igreja de Deus. Eles não são Israel de Deus é a igreja, formada por gente de todas as nações. É óbvio que tem também israelenses dentro desse povo, mas só o é se confessarem a Cristo como seu Salvador. Oremos por eles, assim como oremos por todos aqueles que estão sofrendo em guerras no mundo inteiro. Então, se não é a carne, se não é o nascimento que define que você é da descendência, que você é filho da promessa, que você é filho de Deus, então, o que é que define? Meus irmãos, o que define é a eleição de Deus. É a eleição em Deus. Então, a descendência para a qual Deus entregou a promessa, e aí ela nasce de quê? Ela nasce do chamado de Deus, da vocação de Deus, da eleição de Deus, de um povo que Deus chama para si. Que há uma promessa em Abraão, lá desde Gênesis, capítulo 12, de que a partir de Abraão uma grande descendência seria abençoada, de que uma grande descendência de famílias seriam chamadas. É claro que Deus está aqui apontando para o hoje, está apontando para essa realidade de várias nações aí convergindo para um único Deus. Paulo aqui, ele vai dar 2 exemplos para justificar porque existe uma descendência que vem de Deus. E ele vai trazer aqui 2 figuras extremamente importantes, né? Ele vai trazer, primeiramente, ele vai dizer, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só Isaque, o nosso pai. Ele faz referência primeiro a Isaque. Ele diz, nasceu Isaque, mas tem Ismael. Mas o filho da promessa, a promessa não era para a descendência de Ismael. A promessa era para a descendência de Isaque. E interessante que Paulo diz, nosso pai. Pai, ou seja, é o Deus Pai que determinou na sua eternidade que seria a descendência de Isaque e não Ismael. Isaque não fez nada para ser descendência, foi Deus que escolheu assim, a descendência de Isaque. Então, a igreja verdadeira é definida pelo próprio Deus. E aqui agora Paulo vai trazer, lembram Isaque e Ismael, mas a descendência vem de Isaque. E agora ele vai trazer um outro exemplo. Ele vai dizer, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, prestem bem, não eram nem nascidos, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, porque eles não eram nem nascidos, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Por que Deus escolheu Jacó? Por que Deus desprezou Esaú? Será que foi porque Jacó merecia? Não, eles não eram nem nascidos. Será que Jacó viveu uma vida, então, Deus olhou para a história e viu que Jacó ia viver uma vida que exaltasse a ele de tal maneira que merecesse ser escolhido? Não, o próprio Jacó não é um bom exemplo, né? Tem algumas coisas na vida de Jacó que não é um bom exemplo a ser seguido, como o fato dele enganar o próprio pai para ter o direito de primogenitura. Então, não, Jacó não merecia, de fato, ele não merecia, como nenhum de nós merecemos. Nós não merecemos, é Deus quem escolhe, e Deus não sofre nenhuma pressão para escolher. Nenhum de nós podemos constranger a Deus, não podemos olhar com aquela cara de cão faminto para Deus, sabe? Que você está comendo assim, chega aquele cachorrinho do lado assim, né, e você não quer dar, mas só olhar para a cara dele você dá. Nós não podemos fazer de forma nenhuma essa cara de cão faminto para Deus, para que Deus se compadeça. Tadinho, eu vou salvar ele, isso é impossível. Deus escolhe, e não escolhe porque merecemos. Aí você pode pensar, Deus é injusto, porque Ele escolhe alguns em detrimento de outros. Tá, Paulo achou que você fazia essa pergunta. Esse é o método diatrebe de Paulo, quando ele percebe que
talvez o que ele está falando pode causar certas perguntas. E ele já então faz essa pergunta. E ele diz no verso 14: que diremos então? Que Deus é injusto? Porque ele escolhe alguns em detrimento de outros? E o próprio Paulo responde: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Deus não é um ser mecânico. Deus é um ser livre. Um ser livre para escolher, e a sua escolha, meus queridos, sempre é justa. Deus seria injusto ao escolher alguns? Deus seria justo ao escolher todos? A grande questão é que não depende de nós, não depende daquilo que nós realizemos. O problema, na verdade, é que às vezes a gente tem uma visão errada da humanidade, errada de quem somos, e nós falamos sobre isso no sermão passado. A verdade é que nós sempre estamos nos comparando com pessoas piores do que nós, para parecermos melhores. E assim a gente acha que a gente merece algo de Deus, porque afinal de contas, eu não sou tão ruim quanto ele ou quanto ela. Esse é o nosso grande problema. É que nós temos uma visão romântica de quem é o ser humano em sua essência. O outro grande problema é que nós nos comparamos com pessoas piores para parecermos melhores. A verdade é que a situação de todos diante de Deus é a mesma. Todos são pecadores. Todos são mortos em seus delitos e pecados. Todos são escravos do pecado, do mundo e do diabo. Todos somos pecadores e somos merecedores, então, da justa ira de Deus sobre nós. A verdade é que ninguém pode fazer algo nessa terra que pode fazer por onde ele merecer a salvação. Ninguém, somos incapazes disso. Claro, o ser humano, ele não pode fazer todo o mal quanto ele tem potencial para fazer. O Hamas, por mais que tenha sido tão perverso naquele dia, ele pode ser mais perverso ainda, pode ser mais desumano ainda, pode ser mais ímpio ainda. E graças a Deus que todo ser, meus queridos, tem uma espécie de trava de Deus. E Deus, com a sua graça, refreia o mal, de tal forma que essa humanidade, esse mundo, ele não é inabitável, porque a graça de Deus assim o faz. A graça de Deus refreia. Deus não torna ninguém mal, como nós falamos, mas Ele refreia o mal no mundo, para que esse mundo possa ser habitado. Meus queridos, como Deus seria glorificado salvando todo mundo? Deus é justo, Deus é justiça. Ainda que Ele seja amor, Ele seja misericórdia, Ele também é justiça. Pense então, Deus salvando todos aqueles terroristas do Hamas, mesmo sem crer em Cristo. Você acha que seria justo? Aqueles homens nunca ouviram falar de Cristo, fizeram aquela perversidade. Muitos deles morreram, né? Após isso, depois do contra-ataque de Israel. Seria justo Deus perdoá-los sem que eles confessassem a Cristo? Seria justo Deus salvar toda a humanidade e não exercer o seu juízo sobre alguns, já que Ele também é justiça? Afinal de contas, Deus é justo. Você acha que Ele não teria o direito de escolher, sendo quem Ele é, sendo juiz, sendo Deus todo soberano, de escolher punir alguns? Antes de você julgar a Deus, deixa eu te mostrar o que é que Paulo tem para te dizer. No verso 20, ele diz assim, ele faz uma pergunta para você. Quem é você, caro amigo, caro amiga, caro irmã, para discutir com Deus? Quem é você? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Não podemos acusar Deus de injusto, meus queridos. Muitas vezes, aquilo que eu falei, nós questionamos a Deus, nós acusamos Deus de injusto, porque não temos a real situação da humanidade, de quem somos, do que merecemos por ser quem somos, porque não conhecemos a real natureza de Deus, que é santo, que não vai ter o culpado por inocente,
que há de julgar a todos, e os pecadores, os ímpios, certamente serão punidos. Tem uma história interessante, a história de um carteiro, que ele ia entregar uma carta na casa de uma senhora, e todas as vezes que ele tentava entrar na casa para colocar a carta lá, vinha um pitbull raivoso tentando mordê-lo, e ele corria e nunca conseguia entregar a carta. E aí ele disse para a velhinha: ó, é o seguinte, eu só vou entregar a carta para a senhora quando a senhora prender esse cachorro, tomar uma atitude aí, porque para mim não dá. E aí um dia ele entra, né, e vê tudo silencioso, e parece que ela prendeu o cachorro. Vai andando, quando ele vê, lá vem um cachorro correndo. Mas para surpresa dele, o cachorro estava com uma focinheira. E aí aquele cachorro não poderia mordê-lo, não poderia fazê-lo mal, não poderia causar o dano. Meus queridos, se não fosse a graça de Deus, como uma espécie de focinheira, não nos chamando de cachorro, mas essa ideia da ilustração, da mão da graça de Deus, que refreia, como uma focinheira no nosso coração, refreando o nosso mal, meus queridos, nós morderíamos por aí à torta e à direita, nós faríamos mal todos os dias, mas graças a Deus que Deus, Ele refreia o mal no nosso coração, graças ao bom Deus, e tudo isso é por sua graça, é Ele quem põe limites para a nossa maldade. Por que você acha que Deus estaria sendo justo ao lançar os terroristas no inferno? Veja só, por que você acha que Ele seria justo ao fazer isso? E Ele seria também justo ao escolher você para salvá-lo. Ah, Deus está certo em mandar aqueles homens para o inferno. Ah, Deus também está certo em me salvar. Você vê? Se você pensou nisso por um segundo, de que Ele seria justo ao mandar aqueles terroristas para o inferno, mas Ele também seria justo ao lhe salvar, é porque de alguma forma você se considera melhor do que aqueles homens. Em certo sentido, nós somos porque não fizemos o que eles fizeram, mas espiritualmente falando, todos nós estávamos na mesma condição de todos eles, mortos para Deus, ímpios, pecadores, declarados injustos, inimigos de Deus. Lá, meus queridos, a Bíblia é bem clara quando ela diz que jamais somos capazes de escolher a Deus. Pelo contrário, diz lá João 15,16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Não fomos nós. Um homem assim, nesse estado natural de quem ele é incapaz de ir até Deus. Não fomos nós que escolhemos. A Bíblia está cheia de referências como essa. É Deus quem nos escolhe. Olha o que é que diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Até parece uma canção essa parte. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? O beneplácito da sua vontade. Deus nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo, com base na obra de Cristo, não na minha obra. Quando Ele fez isso? Quando eu fiz um ato bom? Não. Olha o texto que nós lemos, Romanos capítulo 9, antes das crianças nascerem, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para Ele. Não foi baseado na fé que nós teríamos, como dizem os arminianos. Não foi porque Ele viu que nós teríamos fé. Porque se fosse porque nós teríamos fé, o mérito era nosso de ter a fé. Não, antes de tudo, o propósito de Deus escolher cada um de nós não foi um plano B na redenção. Não foi um plano B. Este era sempre o plano. Era pós-queda, Deus escolher dentre essa humanidade perdida, indo em direção ao inferno sorridente, porque estão seguindo os desejos do seu coração, porque fazem aquilo que está no seu coração e fazem com alegria. Vocês sabem que depois daquele dia fatídico, todos aqueles terroristas comemoraram, como se fosse uma grande vitória, e dizem eles, foi um dia de glória para o Hamas. Então, nós vamos para o inferno, nós aqueles que não têm Cristo, feliz, porque está fazendo o que o coração deseja.
Essa pessoa não quer ir para o céu, ela vai porque ela quer ir para o inferno, é o desejo do seu coração, entende? E Deus tira desta fila alguns, desde a eternidade. Ele escolheu antes de todas as coisas, nos escolheu para sermos o que, meus queridos? Santos e irrepreensíveis. Veja só, nós presbiterianos, muita gente que não conhece, né? Mas nos conhece de ouvir falar. Presbiteriano é aquele que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então fala com certo desdém por não conhecer a profundidade desta doutrina, como se o fato de entendermos que a nossa salvação o tempo todo é uma obra de Deus em nós, isso nos dá aí a acomodação de pecar. Já que eu sou salvo, então eu vou viver agora de qualquer forma. Claro que não. Olha o que Paulo está dizendo aqui, meus queridos, em Efésios. Ele nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis. A doutrina da eleição não gera no meu e no seu coração desculpa para pecar, jamais, como muitos nos acusam. A doutrina da eleição deverá no meu, no seu coração, desejo de sermos santos cada vez mais, irrepreensíveis cada vez mais. Deus não nos escolheu por sermos santos, mas nos escolheu para sermos santos. Essa é a grande diferença. O eleito, ele usa essa maravilhosa doutrina para viver uma vida de santidade, para viver uma vida que agrade ao Deus que o salvou sem ele merecer, para viver uma vida que seja conforme a lei de Deus e a palavra de Deus. É isso, meus queridos. Eu não sei porque ele me escolheu, mas uma coisa eu tenho certeza: eu não fiz nada por merecer. Eu tenho certeza disso. Nada, absolutamente nada para merecer. Foi somente por sua graça, em amor, nos predestinou. Em amor, foi por seu amor. Qual foi o critério? Amor. Tem uma foto aí do filme, que é o Oscar dizendo para o seu contador, na maquininha, o nome das pessoas que ele ia escolher salvar. Diferente do Oscar, que certamente escolheu as pessoas para quem ele já tinha uma certa proximidade, para quem exercia um trabalho para ele, que ele era dono de uma fábrica. Então muitos ali, a grande parte eram funcionários dele e suas famílias. Ou seja, o critério foi: eu vou salvar aqueles que eu conheço, eu vou salvar aqueles que já prestaram um certo serviço para mim ou para suas famílias. Mas Deus não fez assim. Deus, quando olhou para nós, não viu nada em nós que o atraísse, não viu nada em nós que fizesse por merecer essa salvação. Na verdade, nós estamos de mãos vazias diante de Deus. Há um hino reformado chamado Rocha Eterna, do Augustus Toplady. Ele diz assim: nada em minhas mãos eu trago, apenas na cruz me agarro. É isso. Nada em nossas mãos, de mãos vazias diante de Deus. Não há nada que façamos, meus queridos, absolutamente nada que façamos para merecermos a salvação. É obra de Deus, é graça de Deus. E Ele escolhe de maneira soberana e justa. E essa escolha dele, Ele não volta mais. Ele não dá para trás. Diferente da gente, muitas vezes, né, que empenhamos a palavra e damos para trás. Deus não faz isso. Uma vez escritos no livro da vida, nós não sairemos de lá. Não teremos o nosso nome apagado. Nós somos filhos de Abraão por causa da promessa de Deus. Não porque somos descendentes, nem somos descendentes de carne e osso, mas porque nós somos descendentes agora, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, por causa da fé na obra de Cristo. Isso nos torna descendentes, isso torna filhos de Deus. Meus queridos, isso nos traz uma grande segurança. A segurança de saber que não foi por mim, não foi por obra minha, não será por obra minha que eu continuarei sendo sustentado. Nós falamos sobre isso depois. Mas é unicamente Deus o tempo todo, me escolhendo, me salvando, me ajudando a ser santo com seu Santo Espírito. Aí Paulo fala: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Somos chamados agora de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aqui rapidamente diferença entre predestinar e eleger. Predestinar é você predeterminar o destino. Você destina para um lugar, para algo, né?
E escolher é você fazer uma escolha dentre várias opções, como vocês fizeram aqui na última eleição, por exemplo. Então, Deus nos predestinou para quê? Para Ele. Nos predestinou para Ele, para sermos agora filhos dEle, antes inimigos. Agora filhos, agora podemos chamar nosso Deus de Pai. Mais ainda, de Paizinho, de Painho. Esse é o nosso Deus que nos escolheu mesmo sem nós merecermos. Esse é o nosso Deus que fez tudo isso segundo o que Paulo diz? O beneplácito da sua vontade. A eleição é até condicional. É condicional àquele que quer. Mas quem quer? Somente Deus. A eleição é baseada na vontade, sim. Na vontade soberana de um Deus que escolhe. Nós poderíamos resumir a soberania de Deus dizendo assim: todos devem prestar contas a Deus, mas Deus não deve prestar contas a ninguém, absolutamente ninguém. E o A.W. Pink tem um texto maravilhoso falando sobre a soberania de Deus. Eu peguei um pedacinho aqui e ele diz assim, sendo infinitamente elevado acima da mais elevada criatura, Ele é o Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra, não sujeito a ninguém, não influenciado por nada, absolutamente independente. Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo nem impedi-lo. Tudo, meu irmão, Ele faz de acordo com a sua santa, soberana e justa vontade. Você pode até dizer que é difícil de aceitar isso, e mas você não pode dizer que não está revelada nas Escrituras. É o Deus que escolhe. Você não pode dizer que essa doutrina ela não é bíblica, porque até os arminianos também acreditam nela, que Deus é quem elege. Meu irmão, essa doutrina só pode ser divina, porque é uma doutrina que humilha o ser humano. Então ela humilha o ser humano e exalta o divino, logo ela é divina. Porque se um ser humano fosse criar uma doutrina, jamais ele criaria uma doutrina o diminuindo, né? Porque essa doutrina diminui o ser humano, diz: você não é nada, você não pode fazer nada para Deus para atrair a atenção de Deus para você, absolutamente nada. Pelo contrário, você é objeto da ira, você é o que merece a justiça. Mas Deus, rica em misericórdia, com amor que nos amou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de nós nascermos, Ele nos escolheu. Ele disse: Rutinho, você é meu. Milena, você é minha. Everton, você é meu. Foi assim, meus queridos. Não porque merecemos, mas porque o nosso Deus é misericordioso. Olha o que Ele faz com Abraão. Abraão era um pagão, devoto de deuses, e é Deus quem vai até ele. É sempre assim nas Escrituras, é sempre Deus indo na direção do pecador, do perdido, sempre assim. Como Ele veio ao meu encontro, como Ele veio ao seu encontro. Óbvio, meus queridos, que os eleitos têm que crer em Cristo como Salvador. A salvação, ela é condicional em relação a outra coisa. Ele é condicional em relação à fé, ou seja, só serão salvos aqueles que creem em Cristo. É isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê. É preciso crer. O eleito precisa crer. E para o eleito crer, ele precisa ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós não sabemos quem são os eleitos. O que Deus exige de mim e de você é: pregue o Evangelho. Seja a boca de Deus, seja a boca do bom pastor, para que as suas ovelhas escutem a sua voz. E graças a Deus que nós temos promessas de que os predestinados irão crer. Aqueles que foram predestinados, os eleitos de Deus, ao ouvir a voz do bom pastor, os seguirão. Os gentios, lá em Atos capítulo 13, verso 48, diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqueles que foram destinados para Deus irão crer, meus queridos, irão crer. Então, as pessoas foram destinadas, crerão. O texto deixa claro aqui: elas creram porque estavam destinadas para crer. É obra de Deus, meu irmão, do início ao fim.
É Deus escolhendo, é Deus fazendo com que as suas ovelhas escutem a sua voz e trazendo-as para o seu aprisco. É Deus. De fato, nós estamos de mãos vazias diante do nosso Senhor. É a obra dele do início ao fim, é tudo sobre ele, não é nada sobre nós, não temos nada para oferecê-lo. Somos totalmente devedores dele. Me diga uma coisa, você conhecendo essa doutrina, você entendendo essa verdade, de que você é salvo por causa da graça de Deus, de que você está de mãos vazias diante dele, que você não tem nada para oferecê-lo, você então não deveria oferecer tudo o que você é? Tudo que você tem? Ministério de Busca, suba por favor. Os terroristas do Hamas, eles têm uma convicção muito interessante. Você vê nas suas declarações oficiais, eles têm uma convicção de que foram escolhidos por Alá, né, para uma grande missão, que é tornar essa terra uma terra islâmica. E eles entendem que essa missão, ela também envolve guerra, envolve destruição, envolve violência, como eles fizeram com crianças, meus queridos. Eu não vou nem escrever aqui o que eles fizeram. Então, eles têm essa convicção de que foram escolhidos por seu Deus para entrar nessa guerra santa, que envolve morte, envolve violência, envolve tragédia. E nós, meus queridos, qual é a nossa noção? Nós também fomos escolhidos por Deus, mas não para produzir morte, mas não para produzir destruição, mas fomos escolhidos por Deus como soldados de Cristo para produzir vida. Se os terroristas produzem guerra e violência, nós promoveremos o reino de Deus, de paz, de justiça, de amor, de misericórdia, de solidariedade, de generosidade, de graça, de perdão. Nós somos diferentes. A nossa missão não envolve destruição, não envolve morte, não envolve violência. A nossa missão envolve restauração, a nossa missão envolve reconciliação, a nossa missão envolve cura, meus queridos. Agora somos servos daquele que nos salvou sem merecer, para fazer a sua obra neste mundo, para sermos soldados dele aqui. Se você está aqui essa noite, ou assistindo essa mensagem, e ainda não confessou Cristo como seu Salvador, ouça a voz do bom pastor, a voz do Deus encarnado, dizendo para você no seu coração: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. É o Deus que escolhe, é o Deus que chama. Mas temos plena convicção que se você só irá até Deus se o Pai lhe trouxer. Você só irá para Cristo se o Pai o levar, porque é sempre uma obra de Deus, não é sobre nós. Então, tendo esse conhecimento, essa doutrina valiosa e importante para as nossas vidas, o que deve então fazer cada um de nós, o que devemos fazer, a não ser viver uma vida em devoção a esse Deus que nos salvou de quem somos, que nos salvou da sua justa ira. O que devemos fazer então, a não ser devotar a nossa vida a Ele. Meus queridos, a verdade é que muitas vezes nós somos extremamente indolentes, somos, infelizmente, muitas vezes mal agradecidos. Basta qualquer coisa para nos tirar do culto, basta qualquer coisa para a gente usar de desculpa para não estar aqui juntos. Não, claro que você pode fazer seu culto em casa, você pode cantar, você pode ler a palavra, mas, meu irmão, Deus quer que neste dia nós estejamos aqui juntos como povo dele, para juntos dizermos: Deus, nós te agradecemos pela tua salvação, para louvarmos a Deus quem Ele é, juntos, para deixarmos as ofertas aqui em reconhecimento de que tudo que temos é dele. E basta uma chuva e nós não vemos. Não, vou não. Basta a temperatura aumentar um pouquinho, não vou não, vai fazer frio, está fazendo frio. Não, eu vou assistir ao jogo hoje. Meus queridos, como somos ingratos. Como somos ingratos. Parece que nós não reconhecemos para onde nós iríamos. Nós iríamos para o inferno.
A eternidade sendo punido, a eternidade longe de Deus, isso é pouco. Ser tirado deste lugar, ser tirado deste destino e sendo destinado a viver a vida eternamente com Ele, isso é pouco para você? Isso é pouco? Você não entende o que é isso? Sejamos mais gratos, meus queridos. Sejamos mais gratos a um Deus que nos elegeu sem nós merecermos. O que Ele exige de nós não é perfeição, porque nós seremos perfeitos. O que Ele exige de nós é esforço. Esforço para agradá-lo. Esforço para fazer aquilo que Ele espera que façamos. Em reconhecimento, não é nada porque nós queremos em troca algo dEle. Não, em reconhecimento por termos tudo dEle. Por termos a salvação em Cristo Jesus. Você quer algo mais? Deus do céu, como somos ingratos. Que Deus possa nos dar um coração grato, reconhecendo quem Ele é, quem nós éramos e o que Ele fez por nós. Vamos cantar, vamos ficar de pé?